E continuando a nossa conversa para trazer informações para os produtores rurais, nós vamos falar agora com o Lucas Beber, que é o presidente da ProSoja MT. Lucas, boa tarde. Boa Bom tarde, dia para Fabélia, você, tudo né? bem? Aí ainda é Oi? bom dia? Isso, aqui ainda é bom dia. Lucas, vamos começar falando. A gente estava aqui conversando, você me disse que a ProSoja está fazendo um circuito pelo estado com o projeto Clima e Mercado. Quais são? Você me disse que acabou de lançar o quarto episódio. Quais são os resultados vistos até agora? Então, Fabélia, primeiramente, né, obrigado pela oportunidade aí de conversar com vocês. O Mato Grosso está numa situação preocupante. Semana passada, os nossos, o Evandro e o Franklin estavam percorrendo a região sul aqui do estado e por onde passavam se deparavam aí com esse problema, faltando chuva para as lavouras, o stand também ruim, então o produtor às vezes fica naquela situação, se ele faz o replantio, ele perde o plantio do milho, então às vezes ele prefere tocar aquela lavoura com o stand ruim, para depois tentar produzir, compensar no milho lá na frente. Algumas lavouras saiu da janela, né, uma grande parte. Há quem diga, eu acho que é cedo ainda para falar, mas há quem diga que pode ter uma redução de até 20% em algumas regiões aí de área de milho. E a gente sabe que mesmo que não haja, né, porque às vezes o produtor, por ter comprado já os insumos, a semente, mas vai plantar fora da janela, o que também pode acarretar em perdas de produtividade e de investimento também, porque o risco às vezes não compensa você investir como num ano normal. Então, tudo isso vem somar para que haja uma diminuição não só na soja, na produção, como na produção do milho. Aí ontem o Franklin percorria aí a região de São José do Rio Claro, já indo para o norte aí do estado, e também encontra essa situação. Inclusive em São José tinha produtores aí até uma semana atrás iniciando o plantio ainda, Fabélia, devido a essa falta de chuva, numa época que era para todo esse plantio estar concluído. Lucas, você acha que há a possibilidade desses lugares que está aquela dúvida se replanta, se deixa seguir aquilo ali, de fazer o plantio do milho verão? Fabélia, tradicionalmente o Mato Grosso não se planta milho verão, é muito raro as áreas. Claro que esse ano tem algumas regiões de soja que pode fazer sim com que o produtor opte. Só que daí você vem a outro problema, que a gente sabe que nos últimos anos essa realidade mudou. Devido à vocação aí da industrialização, as indústrias de etanol, até se teria demanda para se fazer esse plantio, só que com a proliferação da cigarrinha nas últimas safras pode ser um problema sério para a safrinha, ou seja, você resolve teoricamente um problema, você planta mais cedo para aproveitar essas chuvas, buscando uma maior produtividade do milho, porém você pode pôr em risco a safrinha por conta da cigarrinha do milho. Até porque, acho que vale a pena falar aqui também, Fabélia, eu acho que você acompanhou esse ano, o Ministério da Agricultura, a gente fala que de forma até irresponsável, permitiu esse ano que se plantasse 15 dias mais cedo a soja, aqui dentro do estado, visando o plantio do algodão, ou seja, o final do vazio sanitário é dia 15 de setembro, né? E o Ministério da Agricultura permitiu excepcionalmente o plantio dia 1º de setembro, o que tem lavouras aí com uma diferença muito grande de paridade de plantio, ou seja, mais de 60 dias a diferença de lavouras que estão sendo plantadas e que foram plantadas lá atrás, o que favorece também a proliferação da mosca branca em anos secos como esse. A gente já ouve relatos aí de lavouras com pressão forte de mosca branca e ainda tem muita coisa pela frente até a gente chegar na colheita dessa soja. Então, esses produtores que ficam por último correm risco de se perder produtividade, de ter custos maiores para fazer o controle da praga, né? E podendo fechar no vermelho lá na frente. Uma pela falta de chuva, que pode afetar a produtividade, e outra também pela praga, que mesmo você controlando, mas ela sempre causa perdas
para o produtor. Pois é, e aí nesse controle aumenta o custo do produtor, que já está colhendo pouco, o preço não está remunerando de acordo, então vira aquela bola de neve. E quem vai fazer o investimento lá no pivô com feijão, pega a mosca branca de novo. Exato, de novo, e essa última soja também plantada, né? Os últimos 20% aí, pelo menos, corre um sério risco de ter uma diminuição de produção muito grande devido a essa pressão. Até muitas pessoas falam que em anos de El Niño deveria se jogar mais para frente o início desse plantio, justamente para ter uma paridade melhor. E justamente nesse ano o Ministério, aí desrespeitando o vazio sanitário, que ele é sagrado, sempre foi sagrado para nós produtores, e a ProSoja reconhece ele como sagrado e importante, o Ministério permitiu que se quebrasse aí o vazio sanitário, plantando 15 dias dentro dele. O problema é quando a gente tem nas instituições ou nos órgãos pessoas que não têm conhecimento técnico. Então, alguém chega e fala, eu queria plantar agora. Não, pode plantar. Aí vai lá, está liberado. Lucas, e em relação à armazenagem, como é que o Mato Grosso está vivendo? Então, Fabélia, hoje a gente armazena menos da metade da nossa capacidade aqui dentro do estado, né? É um problema sério, preocupa muito. A gente sabe que esse problema climático deveria estar elevando os preços, o mercado deveria estar precificando, porém, por outro lado, aí os compradores sabem que o produtor precisa tirar principalmente o milho para abrir espaço para o soja até final do ano. Então, eles acabam que meio ficando numa situação cômoda, onde que aguardam o momento certo para fazer essa compra. Agora, claro, cada produtor sabe do seu risco, sabe dos problemas, mas é aguardado que após essa virada de ano tenha uma melhora nos preços. Algo que não aconteceria se a gente tivesse mais armazenagem. E lembrando, né, Fabélia, a gente sempre tem falado aqui dentro da ProSoja que a armazenagem ela não é só um problema do produtor, da renda do produtor, ela é uma questão, tem a questão social também, porque ela garante a segurança alimentar. A gente viu a guerra da Ucrânia aí, né? Imagina a gente numa situação como a Ucrânia, quando não conseguia exportar pelos portos, aonde a gente colocaria a nossa safra caso não tivesse, caso a gente tivesse numa situação daquela lá. Nós teríamos que jogar no tempo aí e perder provavelmente esse alimento, essa renda, né? Porque a gente fala que o grão que a gente manda lá fora, ele nada mais do que faz é injetar dólar aqui dentro para que seja investido na construção civil, em outros ramos aí do mercado. Ou seja, a soja e o milho têm alavancado o nosso país economicamente, e a gente sabe aí que nos anos de pandemia foi justamente a boa produção do Brasil que ajudou que não fosse mais catastrófico. Estados como Mato Grosso tiveram um crescimento durante a pandemia, mas para isso a gente precisa de armazenagem. Por outro lado, tem outra coisa negativa, que é a oscilação dos preços. Nós tivemos uma alta muito forte dos preços na pandemia e depois uma queda também forte, né, Fabélia? Se a gente tivesse mais armazenagem, você regularia os preços para que não tivessem picos muito altos ou muito baixos, ou seja, você teria uma maior estabilidade, porque acaba provocando inflação também. A alta desses preços aí traz a inflação, e quando as commodities caem, geralmente os bens de consumo que são adquiridos, insumos, eles demoram para acompanhar essa baixa novamente. Então, a armazenagem é um problema de Mato Grosso e que o governo precisa olhar com outros olhos aí, principalmente dando juros mais subsidiados que tragam melhores condições para que os produtores possam adquirir seus armazéns. Em relação a esses custos, tem um amigo nosso aqui na cooperativa, comigo, que ele costuma dizer que na hora de subir, sobe de elevador, na hora de descer é de escada. Então, nunca acompanha na mesma velocidade. Lucas, e você falou aí da cigarrinha do milho. Nós acompanhamos aí no Mato Grosso algumas regiões que são bem criteriosas
com fazer acordo ali entre os produtores, e esse acordo ser realmente cumprido, de não plantar antes de tal tempo, tem conseguido ter uma baixa nessa pressão? Então, Fabélia, a gente tentou, né, fez reuniões lá atrás e teve sim uma resposta, diminuiu o plantio de milho verão, até porque economicamente, né, esse ano é um ano excepcional, mas o Mato Grosso tem a vocação para as duas safras. Então, novamente, se diminuiu esse plantio, principalmente os pivôs de semente também mudaram o posicionamento, a época de produção, porque você tinha o benefício da produção de semente, mas, por outro lado, você tinha uma proliferação. Então, o pessoal ajustou muito a época, o manejo, deu uma diminuída. Essa última safra foi mais tranquilo a questão da cigarrinha, apesar da praga estar no campo, mas foi mais tranquilo de controlar e os danos foram menores. Mas, como a gente falava antes, num ano como esse, pode ser tentador ao produtor, às vezes, querer plantar mais cedo, e aí vai aumentar novamente a janela desse milho. Então, compromete principalmente a safrinha, os milhos que, mesmo dentro da janela, que são plantados mais tarde, podem ficar comprometidos. E para a gente encerrar aqui, na soja, alguma outra praga está aparecendo, além da mosca branca? Porque às vezes nesse momento também vem as lagartas, os nematóides, porque ela está frágil, a planta está frágil, fica à mercê de tudo. Tem alguma coisa extra acontecendo? Como é que está? Sem dúvidas, Fabélia, em ano seco, assim, o nematóide é mais perceptível, né? Nas lavouras você vê mais buracos, que fala na lavoura, falhas, e também as lagartas, né? Esse ano se vê uma pressão maior de lagarta já, e o controle, né, Fabélia, quando você tem altas temperaturas, nós temos aí o nosso projeto o Aproclima, onde a gente tem estações meteorológicas distribuídas por todos os núcleos da ProSoja, mais alguns municípios, uma variação de temperatura podendo chegar em alguns municípios, teve aí no mês de outubro até 4 graus acima do ano passado, e a questão da umidade aí, alguns municípios com uma diferença aí de até 250 milímetros acumulados até agora na safra. Então, faz com que os inseticidas também tenham uma menor eficiência. Essa alta temperatura e a pouca umidade, onde a planta respira mais, né? Então ela acaba, na metabolização dela, ela acaba reduzindo o residual do defensivo agrícola. Então, acaba somando os problemas. E aí, lá na frente, a gente tem também o percevejo, né? Que devido à alta janela, já não é nem tanto pelo clima seco e a temperatura, mas a janela longa deve propiciar, a princípio, como a gente já vê tradicionalmente em outros anos, que a janela é maior, deve ocorrer uma pressão maior de percevejo também. Bom, eu quero te agradecer pela participação conosco e a gente permanece aí sempre à disposição e vamos procurando aí para saber mais notícias do Mato Grosso. Combinado? Combinado. Obrigado, Fabélia, aí mais uma vez por poder falar para vocês e passar a realidade aí do que está acontecendo no Mato Grosso agora.